compartilhar nessa noite de uma palavra que está no Evangelho de João. Pegue lá. Palavra simples, mas muito robusta na sua profundidade. Ou Evangelho de João. Também pode ser chamado de livro, não está errado não, gente. No capítulo 1, tá? Os versos apenas do 14 ao 17. E olha que interessante, eu quero deixar um convite para vocês, né? A gente vai ter na quinta-feira o culto da cabeça do mês, aquele culto abençoadíssimo que nós fazemos. Estamos virando o mês bíblico, nós vamos sair do mês de Ave e vamos entrar no mês de Elu, tá? Com preparativo para as festas bíblicas que celebramos, as festas de primavera, e agora celebraremos também, claro, né? Falamos aqui primavera espiritual, porque era primavera em Israel, que era diferente, mas agora a gente vai celebrar o que para eles lá é festa de outono. Nós vamos, com a graça de Deus, se Deus permitir, celebrar. Então venha para essa festa de quinta-feira, o culto da cabeça do mês, tá? E domingo que vem a gente vai ter um complemento aqui dessa palavra, então não falta também, se Deus permitir, a gente vai aprofundar ainda mais, tá? Então vamos lá, João capítulo 1, dos versos 14 ao 17, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu só quero que você atente para uma coisa aqui, ó. Esse verso é muito conhecido, muito polêmico, né? O 17. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Volta no verso 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Está falando de quem? Jesus, Yeshua HaMashiach. Olha o que diz o final do versículo: ele, cheio de graça e de verdade. O que é a verdade? É a palavra, é a lei. Então essa coisa de que aqui, ó, Moisés, ele trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça, uniu tudo. Ó, gente, vamos ver aqui, biblicamente, que isso não tem nada a ver. Vamos crescer espiritualmente? Quem quer crescer comigo, diga amém. Pai, nós pedimos sopro do teu Espírito nesta hora, orando em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. O sopro do Senhor que nos traz direção, nos traz a revelação. Teu Espírito de santidade, toma-nos pelas mãos agora e leva-nos, ó Deus, pela tua palavra, a lugares aonde só pode se passar a nado. Nós não queremos apenas águas no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, Senhor, mas nós queremos mergulhar na tua palavra. Dá-nos capacidade, entendimento e sabedoria. Desde já repreendemos toda oposição, toda confusão, toda polêmica, em nome de Jesus. Que com clareza o Senhor brade aqui nesta noite, trazendo a tua igreja ao arrependimento, a techuvá, preparando a tua igreja para encontrar com Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso ungido. Em nome dele nós oramos agora e dizemos amém. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra, e o tema é Lei e Graça, o plano perfeito do Criador. Queridos, já há um ano o Senhor tem me levado a mergulhar no estudo da palavra dele em 4 dimensões, estudando o hebraico, o contexto judaico, a história do mundo e a própria Bíblia em primeiro lugar, né? Ela encabeça tudo, e dela eu vou para o hebraico, dela eu vou para o contexto judaico, e dela eu vou para a história do mundo, porque através disso a gente entende toda a história. E dentro disso Deus tem nos abençoado, quebrando alguns conceitos errados que nós recebemos e que nos rouba a bênção do Senhor. Partes essenciais da palavra de Deus que passava desapercebido e que agora, principalmente para quem está aqui no treinamento na terça-feira, né, a palavra ela se abre de uma maneira esplendorosa. E é um desses temas que eu quero hoje compartilhar com você, para você crescer na graça, entendendo que todo mandamento, tudo aquilo que se chama de lei, a priori, gente, o que se
chama de lei está muito mal traduzido pelo tradutor, né, que trouxe para o português. O que se chama de lei, na verdade, que a gente às vezes erroneamente pensa que é algo do judeu, quando a gente escuta Torá. A Torá é coisa do judeu. Esses dias eu mandei, mas acho que não foi no grupo da igreja, né? O pastor explicando. E eu já disse muitas vezes aqui para vocês, se você pegar a palavra Torá, o que ela significa? Ela significa instrução, ensinamento. E aí você vai ver que o Senhor usa o profeta Oséias dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. O Senhor usa o profeta Isaías, capítulo 5, verso 3, dizendo: o meu povo será cativo porque lhe faltou entendimento. E olha que interessante, a palavra Torá se refere à Bíblia Sagrada. É isso que o pastor estava de uma maneira mais simples explicando o que é Torá, a Bíblia Sagrada, conhecê-la do Gênesis até o Apocalipse, sem fracionar, sem olhar para uma parte e dizer: isso aqui não é legal, não é importante, mas entendendo que aquela parte é vital para a gente ligar para o que está aqui. O contexto lá de trás, o contexto aqui da frente não subsiste se não tiver o contexto lá de trás. E assim, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão. Será que a lei e a graça, elas se opõem mutuamente? Ou seja, se uma vigora, a outra não pode estar trabalhando? Primeiro, irmãos, se a gente pensar pela lógica, se a gente falar isso, nós estamos dizendo um absurdo. Porque se nós dissermos contra aquilo que Jesus falou, ele disse: eu não vim revogar a lei. Se a gente disser: não, a lei já passou, o que a gente está dizendo? Que existe um Deus que escreve uma história, que o profetas, né, que com a própria boca dá para Moisés, o próprio dedo escreve, depois ele usa profetas, até o profeta Malaquias, depois ele fala: deixa essa parte para lá, mudei tudo, fazer uma coisa nova agora, esqueçam o começo. E aí nós teríamos que tirar aquele texto de Números que diz que Deus não é homem para quê? E nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda. Então por aí você já percebe uma coisa. Vamos entender que a graça, ela não anulou e nem substituiu a lei. Em momento algum a Bíblia diz isso. Mas a lei não é aquilo que também passa para a gente um monstro de 7 cabeças de forma alguma. Vamos nos lembrar por que existe os princípios. Quando eu comecei o treinamento aqui na terça-feira, eu convidei quem queria aprender princípios de vida abundante. Lembra disso? Quem lembra, diga amém. Porque tem gente até pagando, né, na internet: olha, princípios para prosperar, princípios para enriquecer. Não sou contra, não estou falando mal do curso de ninguém que eu nem conheço, só estou dizendo que tem gente que fica desesperada atrás dessas coisas. E tudo isso está aqui, meus irmãos. Tudo isso está aqui de graça para nós. Então vamos nos lembrar da queda do homem, né? O homem era pleno e perfeito, como eu já preguei aqui para vocês, no seu estado original, como o Senhor o criou. Porém, a partir da queda vai ocorrer a primeira menção da palavra sacrifício na Bíblia. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque vamos falar do sacrifício feito por Jesus, tá? Observe 2 coisas importantes aqui. Na queda não há destruição e nem a eliminação do homem. Quando o homem caiu, o Senhor disse: vai morrer fisicamente? Foi assim? E Adão morreu e acabou tudo? Não, gente, senão não estaríamos aqui. Não houve eliminação, não houve destruição do homem. O que é isso senão graça? Diga para mim. Até porque, irmãos, o pessoal fala assim: não, a graça está só aqui no Novo Testamento. A graça é a palavra hesed, está na árvore da vida. A árvore da vida está onde? Em Gênesis. Como é que é isso, pastora? Falamos já no treinamento. Então, nós temos essa palavrinha que estou dizendo transliterada do hebraico durante todo o Antigo Testamento. Então, o homem não foi anulado, aniquilado ali. Isso é, diga comigo, graça. Então a graça, ela está presente no Éden, minha gente. Antes disso, não havia necessidade de sacrifício ou de mandamento. Por quê? Porque o homem era perfeito. E deixa eu dizer uma coisa para você: todos esses mandamentos estavam dentro do homem.
O homem não matava, não roubava, não cobiçava a mulher do próximo. O homem celebrava festas bíblicas. Pastora, no Éden, sim. Quando a gente lê a Bíblia no contexto judaico, buscando do hebraico, você vai entender tudo isso. Gênesis 1,14. Quando você lê lá que o Senhor estabeleceu luminares, a nossa tradução é muito pobre, eu repito para vocês. No hebraico você vai ver que ali estão estabelecidos moedim de Deus. O que é moedim? Tempos determinados. Festas bíblicas, quando ouvimos falar Pentecostes, Shavuot, as primícias, Bicurim, a Páscoa, o Pêssar, Tabernáculo, Sucote, quando a gente escuta tudo isso, sabe o que é? Chamado de Deus para o povo, Deus dizendo: venham encontrar-se comigo. Porque em cada um desses eventos Deus liberaria e libera até hoje bênçãos específicas. Então entenda uma coisa: quando eu um dia fui instruída, quem sabe você também foi assim, deixa para lá no Antigo Testamento, tem alguns textos interessantes, mas essa parte, tudo isso já passou, era só para Israel. Isso não era verdade, minha gente. Isso não passou. Até porque, veja só, há um verso da palavra de Deus que diz assim: olha, passará o céu e a terra, mas a palavra não passará. Deus fez um recorte de algum texto específico, de alguns livros específicos? Não. Ai daquele que retirar um tio. Se para nós o tio é algo simples, é aquela cobrinha, no hebraico é mais simples ainda. Eu não tenho uma letra para te mostrar aqui, mas no hebraico o tio é apenas um risquinho. Vê se você encontra a letra Dalet aí, por favor, para mim. Põe Dalet no hebraico. Se ela jogar aqui eu mostro para vocês o que é o tio. Dalet. É muito mais simples do que é no português. Então Deus está dizendo: quem tirar algo mínimo, quem colocar algo mínimo, será pequeno no reino dos céus. Então veja, amados, confirmando aqui que a palavra de Deus não muda. Lá no Éden, esses princípios já existiam dentro do homem. E eu vou mais além. Esses princípios foram dados a todas as nações. Você quer ver uma coisa? Meus pais não conheciam a palavra como nós conhecemos hoje, mas eles ensinaram para mim, creio para os meus irmãos também. Eles diziam para eles assim: não pode matar, não pode roubar, não pode pegar o que é seu, não pode trair as pessoas, não pode ter inveja do outro, não pode querer o que é do outro. O que é isso, gente? O que é isso? Aonde está escrito isso? Êxodo 20. Agora, peraí. Da onde eles tiraram esses princípios? Do seu coração. Porque Deus implantou dentro do ser humano. Todo mundo tem senso de certo e errado. Amém? Todo mundo conhece o que é certo e o que é errado. Então veja, prosseguindo aqui, aquilo que nós chamamos de lei trata-se de um conjunto de princípios que trazem ao homem aqui na terra a verdadeira qualidade de vida, minha gente. A vida abundante. Lembra quando em João 10:10, e aqui começa a ficar muito interessante, presta atenção, quando em João 10:10 o Senhor diz assim: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nesse mesmo texto, e aqui eu estou tocando um pouquinho na mensagem da semana que vem, esse mesmo texto, o capítulo 1 de João, você vai ver João começando a sua narração dizendo o seguinte: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra, é o davar, é o logos, é o membra. E de quem João está falando? De quem ele está falando? No verso 1, não tenha medo não, fala de Jesus. Sabe por quê? Jesus é a própria palavra, Ele é a própria Torá viva, Ele é essa palavra que esteve na terra, andando, se movendo, ensinando. Irmãos, quando pegamos Mateus no capítulo 5 e observamos o que ele está falando, cada uma das bem-aventuranças estão atreladas a Levítico capítulo 18, a Êxodo capítulo 20. Jesus só está trazendo uma linguagem mais fácil e mais simples para o povo entender. Nas mesmas bem-aventuranças nós vamos ver uma correlação com os 9 dons espirituais que estão escritos lá na carta de Paulo aos Coríntios.
Então tudo vem de uma raiz. Por isso nós não podemos fracionar, nós não podemos segmentar, queridos. Veja, quando Jesus fala de vida com abundância, Ele está dizendo, eu sou a palavra viva. E quando é que eu vou ter abundância? Quando eu viver a palavra de Deus. Irmãos, nossa igreja, ela teve um grande avivamento e avanço desde que nós estudamos festa das primícias. E há quantos anos nós celebramos festa das primícias, todo primeiro domingo. E agora também, para quem não pode no primeiro domingo, a cabeça do mês é o dia mais correto de celebrar festas bíblicas. Nesse mês, quinta-feira, dia 13. Que mudança houve depois que eu comecei a primiciar na minha vida? Muito. Que mudança houve na vida da igreja? Muito. E este ano, que nós celebramos Pêssar, que nós celebramos Shavuot, você pode olhar e falar, eu acho que nada mudou, talvez você não tenha celebrado. Para mim mudou muita coisa. E eu creio na vida da igreja mudou muita coisa. Porque mandamento não é só não roubar, não matar, mas é também se alegrar, é celebrar nos tempos determinados pelo Senhor. Por que eu estou falando para a igreja de calendário bíblico? Porque nós nos movemos aqui na vida civil pelo calendário gregoriano, que nós já aprendemos também na terça-feira o que é. Mas na vida espiritual nós nos movemos pelos moedins de Deus, os tempos determinados pelo Senhor. Uma vez que o homem foi destituído, né? Uma vez que o homem perdeu a glória, a perfeição, ele recebe de Deus a graça. Ele não foi aniquilado, ele não foi eliminado quando caiu. Mas o homem precisa agora, queridos, de parâmetros para caminhar. O homem não tem mais a capacidade de se desenvolver sozinho. Ele precisa de preceitos para que ele busque novamente a vida abundante que ele recebeu na origem. E o que são esses parâmetros, senão as instruções de Deus, os mandamentos do Pai? Então, por que existe sacrifício, pastora? Por causa da queda. Por que existem preceitos, ou por que os preceitos são tão evidenciados? Na vida de Noé, quando ele sai da arca, Deus dá 7 leis noéticas. Quem veio aqui no treinamento viu quais são as 7 leis noéticas, né? Depois você vai ver Abraão também sacrificando, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó. Noé, quando ele sai da arca, como é que ele sabia que animal que devia sacrificar, como sacrificar? Não tem lei do Sinai ainda, estava escrito no coração. Veja uma coisa, o homem caído, ele está completamente inclinado para o mal. Lembra da Yat Serhará? A inclinação para o mal a partir do momento em que eles tomam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra quando falamos o que? Essa árvore está tudo no canal. O homem torna-se inclinado para o mal. Vide Caim e Abel. Lembra que o Senhor fala com Caim, capítulo 4, verso 7, o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. O que Deus está falando para ele? Deixa eu relembrar você, desde que o seu pai caiu, a inclinação para o mal entrou, cresceu dentro de você, e você tem que dominá-la, senão ela vai destruir a sua vida. E aí Caim domina essa inclinação? Não domina, irmãos. O que Caim faz com Abel? Ele mata o seu irmão. O que Deus faz? Mata o Caim? Não. Poupa o Caim. O que é isso? O que é isso? Perdão, o que é? Graça. Olha, não tem graça no Antigo Testamento? Por isso, a necessidade, irmãos, de sacrifício e de lei. Como é que, quando a gente pensa em lei, é tanta coisa maravilhosa, mas eu preciso falar o que está na mente, né, de vocês. Não mate, não roube. Conheça os tempos determinados do Senhor. Celebre festas. Viva dentro daqueles parâmetros que Deus deu. Essas leis, embora estivessem interiorizadas no homem, lembra o que eu disse? Por mais que alguém esteja distante, não recebeu ainda a palavra, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Por mais que elas estivessem interiorizadas no homem, por causa do estado anterior de perfeição, ele tinha as leis lá. E assim nós todos nascemos também, com essa porção da graça de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. Após a queda, o homem não conseguia mais seguir essas leis. Alguns são exceção, se destacam, mas você não vai encontrar na Bíblia um homem perfeito, a não ser Jesus. Você não vai encontrar outro perfeito. Por quê?
por causa da inclinação para o mal. Agora então, o sacrifício, aprofundando um pouquinho, precisava existir o sacrifício para trazer o homem ao caminho do retorno. Aquela palavrinha chamada techuvá, uso muito ela aqui porque ela é muito importante. Techuvá é o chamado de Deus. E isso, irmãos, poucos dizem, mas é um dos sinais do fim dos tempos. Para você ver como essa palavra techuvá é importante, quando você vê em Apocalipse que os 6 selos começam a ser abertos e coisas começam a acontecer na terra. Aí, pela teologia padrão, aquilo vai gerando só medo na gente, né? Meu Deus, vai acontecer isso, será que a gente vai estar aqui? A gente não vai estar aqui? O que vai acontecer? Na verdade, quando você olha para isso dentro de um contexto judaico, você entende que Deus está chamando a humanidade para fazer o quê? Techuvá, retorno, volta para mim, volta para mim. Os selos ainda são suaves. Acabou lá no 7º selo, começam 7 trombetas, as coisas vão ficando mais difíceis. Aí é Deus castigando a terra, não, é Deus dizendo, olha, voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. O que é isso? Techuvá. Arrependa, volte para mim. Ao soar da última trombeta, escreve Paulo, então ele nos dá uma pista. Quando a 7ª taça é derramada, ou quando a 7ª trombeta, quando a 7ª trombeta é tocada, são 7 trombetas, a 7ª trombeta é o quê? A última trombeta, tá certo, gente? Então, ao soar da última trombeta, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ao soar da última trombeta, vai começar a ser derramada as 7 taças. Neste momento, aqueles que estão mortos ressuscitam, os que têm que ser chamados corpos glorificados encontram-se com ele nos ares para reinar desde Sião, desde Jerusalém. Ele vai descer, colocar os pés no Monte das Oliveiras, ele vai vencer a última batalha e depois vem o milênio, mas esse não é nosso assunto, vamos voltar para cá. Então, perceba uma coisa, esse movimento todo do Apocalipse, ai meu Deus, calamidade, catástrofe, ai meu Deus, bichos estranhos, é Deus castigando a terra. Não, é o Senhor dizendo, voltem para mim, até o soar da 7ª trombeta, até o soar da 7ª trombeta, até o derramar das taças, a oportunidade de retorno. Então, meus irmãos, isso desde o Éden. Quando o animal foi ali sacrificado, era a possibilidade de Adão fazer um retorno, o arrependimento. A palavra techuvá significa retorno ao Criador. Hebreus capítulo 9, verso 22, você vai ler lá. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Por que precisa de derramamento de sangue? Por causa da queda. Então o sacrifício estava estabelecido para isso. Agora observe a linha contínua de sacrifícios desde então. Você vai ver desde Adão, né? Um animal é morto, as peles são retiradas para que no sentido literal ele fosse coberto. Mas quando a gente vai para um nível maior de revelação, a gente entende que Adão se sentiu nu porque a glória foi embora, ele não via mais a glória envolvendo seu corpo, tá? Mas isso vai continuar, você vai ver Noé sacrificando, você vai ver Abraão sacrificando, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó, em todos esses períodos temos o sacrifício. Vai ter o templo de Salomão, né? Antes ainda, né, o tabernáculo no deserto. Quando o tabernáculo se estabelece em Siló, vai ter sacrifício. O primeiro templo vai ter sacrifício, o segundo templo vai ter sacrifício, até que vem Jesus. E ele faz o último sacrifício expiatório, gente. Expiatório, porque existem vários tipos ali. Ele faz o último sacrifício expiatório. Por quê? Porque foi o único e suficiente. Dali para diante não precisa mais sangue de animal sendo derramado. O sangue de Jesus é poderoso. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que quer retornar ao Pai. E veja uma coisa, quando a gente fala de retorno, você fala, pastora, você fica falando de techuvá, de voltar para Deus. Aqui só tem crente, pastor, não tem ninguém principiante, irmãos. E todo crente está ali no centro da vontade de Deus. Diga para mim. Nós estamos aqui para julgar a vida de ninguém, mas Santa Ceia, examine-se o homem, pois a si mesmo. Esse chamado é para nós. Observa uma coisa,
O filho pródigo, ele sai, e as pessoas falam, olha que coisa horrível, saiu, foi, mal criado, né? Pegou herança, realmente, ele errou. Mas a Bíblia diz que chegou a um ponto que ele verdadeiramente se arrependeu. E o arrependimento foi tão verdadeiro que ele não disse assim, pequei contra o meu pai. Não, olha quando há um arrependimento verdadeiro, ele disse, pequei contra o céu e contra o meu pai. Ele não esperava voltar para ser recebido como filho, não. Se Deus me colocou, se o meu pai me der algum trabalho, se eu pudesse ser um empregado e ganhar meu pão, está ótimo. Mas a Bíblia diz que o pai estava ali avistando e esperando, e quando ele chega, ele é recebido com muita alegria pelo pai. E o pai coloca anel, sandália, prepara o bezerro cevado. E olha o filho que ficou em casa, gente, todo amargurado, todo raivoso, como a gente usa aquela expressão, emburrado, e cobra do pai, seu filho. Fez isso, fez aquilo outro. Ele estava onde? Dentro de casa. Quantas vezes, sem perceber, você olha, você julga, você aponta? Quantas vezes sai lá chorrará da boca, maledicência, por causa disso, de olhar, julgar, apontar? Neste estado, o que é que o crente está precisando fazer? Chuvar, voltar para Deus. Por quê? Porque a churrará traz sarate, traz lepra espiritual, traz doença para a vida da pessoa. Então, chuvar é um chamado cotidiano. Aquele pecado que não se considera mais pecado, aquilo que já virou um erro habitual na vida da pessoa. A trombeta do Apocalipse não toca só para aquele que está distante, não, a trombeta toca para despertar também para essas coisas, e principalmente para essas coisas. O profeta diz assim: quem desprezará o dia das pequenas coisas? Zacarias. Quem desprezará? E às vezes, por desprezar o dia das pequenas coisas, as coisas vão crescendo, gente. Então veja, o povo, quando sai do Egito, eu disse que de Abraão até o Jacó, e no desenvolvimento ali das 12 tribos você tem o sacrificar, mas depois eles estão cativos no Egito. Quando saem do Egito, e veja, quando Deus manda Moisés falar com o faraó: deixa o meu povo ir para o deserto para celebrar festa para mim, e lá ia ter o quê? O sacrifício. O povo, ao sair do Egito, eles voltam a sacrificar. Então isso sempre esteve na história, e Jesus vem e traz um marco final na questão expiatória. Isso para a gente entender que a graça sempre esteve disponível a todo ser humano que se arrepende e deseja retornar para o Criador. Amém. Isso no cotidiano, gente, no cotidiano do crente, porque quando você sai da linha, você saiu dos braços do Criador. Entendendo como alguém que vivia em trevas pode passar a viver em novidade de vida, e todo o passado de transgressão desta pessoa será apagado. Dentro do contexto que nós estamos falando aqui, de queda, de sacrifício, de retorno ao Criador. Todos nós, entenda uma coisa, todos nós fomos criados a partir de um mesmo molde. João, esse mesmo texto, vou falar dele o tempo inteiro, verso 3, que eu não li com vocês, João está escrevendo: porque nele todas as coisas foram criadas, e fora dele nada foi feito. Nos estudos judaicos mais aprofundados, você vai encontrar a expressão Adam Kadmon, quando se fala de Jesus. Para eles, Yeshua, né? Mesma coisa, Yeshua, Jesus. É o homem primordial, é o molde para toda a criação. Do que eles estão falando? De João capítulo 1, verso 3. Todos nós fomos criados dentro deste molde original, com um propósito. Contudo, irmãos, a queda trouxe o quê? Um erro. Vou falar numa linguagem tecnológica que eu acho que todo mundo vai entender, até os irmãos de mais idade, porque quando seu computador dá problema, você que mexe no computador, o pessoal fala para você assim: tem que mandar formatar. Ou quando é o celular, né, às vezes as nossas vizinhas mais idosas, elas vêm lá, batem no portão de casa para... Eu também não entendo muito não, muita coisa fica, né, deixa a desejar. Mas o que acontece? Geralmente você vai para o celular da pessoa e fala: aqui tem um vírus, vai ter que fazer o quê? É uma espécie de formatação também no celular, é ou não é?
Por quê, irmãos? Porque entrou ali um erro na programação. Então eu vou falar assim para você entender. Nós viemos de um molde perfeito, mas a queda trouxe um erro na programação. E é como se esses princípios que antes Adão praticava naturalmente, eles fossem apagados. E aí nós começamos a ver nos homens pequenas manifestações da graça. Aí você vê pessoas que têm um pouquinho mais de temor, pessoas, principalmente antes de conhecer a palavra, né? Aquela pessoa que às vezes a pessoa diz assim: olha, tão bonzinho, só falta Jesus, então, mas está precisando de tudo. Não é só falta Jesus, né? Falta tudo. O que é isso? É o que a gente chama de graça comum. Mas nós não conseguimos ver nada além disso. Enquanto a pessoa está ali lutando sozinha para acertar, a gente não consegue ver nada além disso. Aí entra a fé em Jesus. Aí entra o essencial. Porque uma vez sacrificado, Jesus, ele abre a porta. Você começa a entender? João também, no capítulo 10, no verso 9 agora. Lembra quando Jesus fala: eu sou a porta? Lembra que eu disse? A graça sempre esteve presente, mas agora ele faz o sacrifício, o derradeiro sacrifício expiatório, e agora ele se apresenta e diz assim: eu sou a porta. Ele dá todo aquele que crê a possibilidade de retornar para os braços do Pai. É como se você fizesse um reset naquele erro do computador, o erro da programação, no problema que está no celular. Você arrancou aquilo. Em Cristo nós voltamos, como se diz na linguagem tecnológica, nós voltamos a rodar no sistema original da fábrica. E é por isso que, se você se empenhar, não é automático. É isso que eu quero explicar para você sobre a graça. Que as pessoas assim: não, tudo fácil, Jesus já levou, estou na graça, irmão. Eu errei ali, mas eu estou na graça. É preciso entender uma coisa. Eu comecei esta pregação dizendo que estes princípios todos que Deus dá ao longo de toda a sua palavra é para que o homem tenha qualidade de vida no céu? Não, na terra, é em vida. Irmãos, se não precisasse de transformação, de um processo de santificação, recebeu Jesus, está salvo, morreu, acabou, não tem mais nada para frente. Por que Deus nos deixa aqui na terra, gente? Porque a alma ainda está toda adoecida. A pessoa veio à frente: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele é a porta. O que vai começar agora? Um tratamento de regeneração na alma. E qual é o medicamento usado para essa regeneração? É a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, o que é para fazer, o que não é para fazer. Gente, tantas pessoas estão perecendo porque fizeram um sincretismo do mundo na sua vida. As coisas do mundo entraram, as coisas do mundo foram entrando. E o pastor diz uma frase, não sei se ele disse aqui quinta-feira, que é muito sábia: as coisas boas são sugadas pelas coisas más. Por que o profano não pode se misturar ao santo? Porque as coisas más sugam as coisas boas. Essa semana o pastor tentava orientar pessoas que estão sofrendo, e ele dizia para a pessoa: olha, tem muita música do mundo na sua vida, tem muito isso. Não existe música do mundo. Irmãos, está sucumbindo, mas a pessoa não consegue enxergar por onde o inimigo está comendo a vida dela. E outras coisas, que hoje a gente convive, a gente é pastor toda hora. Alguém está dizendo alguma coisa, e quando a gente é muito sincero, quando a gente vê que a coisa vai degringolar, a gente avisa a pessoa. É festa pagã, a gente fala: por que festa pagã? O quê? Está por fora, pastor? Isso é cultura de um povo. O inimigo está comendo, o inimigo ganhou campo, o inimigo tomou conta da casa, da família, dos negócios, e a pessoa: não, está tudo bem, a graça de Deus não vai permitir. É preciso entender uma coisa, irmãos: pela graça sois salvos. É o favor imerecido que todo mundo... Essa é a designação mais simples, mais simplória. Graça é algo muito mais robusto, mas vamos ficar com essa designação. É o favor imerecido. Sim, todos esses que nós falamos aqui desde Adão não mereciam o favor, receberam. Nós não merecíamos o favor, nós recebemos. Mas uma vez resgatados pela graça, Deus espera que obedeçamos.
Deus espera que andemos na sua palavra. E deixa eu te dizer uma verdade, sabe por que essa história de aquilo lá não tem mais nada a ver? Porque eu não quero obedecer. Aquilo lá já passou, Jesus já fez aquilo por mim, porque eu não quero obedecer. E isso está roubando muito da abundância que Deus queria me dar aqui na terra. Então, voltando, a pessoa recebeu a Jesus, ela precisa dessa transformação na alma, e a palavra vai fazer essa transformação na alma, e à medida que ela permite a palavra fazer, ela vai ficando mais parecida com Ele, ela vai se aproximando da imagem. Romanos, o capítulo 8, verso 29, o maior projeto de Deus é que sejamos parecidos com seu Filho unigênito, é que voltemos, irmãos, a esse projeto original, assim como quando viemos da fábrica, sem erro na programação. Uma vez Jesus sacrificado, e uma vez que entramos em Cristo, nós podemos viver em novidade de vida. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Romanos, no capítulo 6, versos do 1 ao 4, se a Alexandra conseguir, ela vai projetar. E vou mostrar para você a minha Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. É a Bíblia que mais se aproxima da tradução original e traz um subtítulo completamente errado: Pela graça, livres do pecado. Deixa eu te explicar por que o nosso tradutor não entendeu. Eu estou falando errado por não, colocando o trem na linha, irmãos, porque isso aqui pode levar a pessoa, quando você lê aqui, pela graça, livres do pecado, opa, estou na graça. Dividir em dispensações, até para dizer isso, né? Estou na dispensação da graça. Estou livre do pecado, mas estou andando em pecado. Não, estou livre do pecado. Você vai ver como o nosso tradutor se equivocou aqui. Veja só, Romanos capítulo 6, versos do 1 ao 4. Paulo fala assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Sabe por que os crentes lá no passado estavam entendendo como hoje? Opa, acabou a lei, agora é graça. Então não tem problema, na graça, Jesus é a porta. No último instante Deus vai me perdoar. Era assim que eles estavam entendendo. Então Paulo faz essa pergunta: que diremos, pois? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Porque no pensamento mais neófito, mais tacanho, então eu preciso pecar muito, porque aí a graça vai ser abundante. Ele diz assim, olha que interessante essa expressão: de modo nenhum, que para nós é comum, mas no hebraico é halila. Paulo escreve muito assim, por isso as pessoas não entendem o apóstolo Paulo. Irmãos, sabe o que é halila? Halila é, se eu estiver dizendo isso, que eu seja anátema. Sabe o que é anátema? É maldição. Paulo coloca, ele faz muito essas colocações, que as pessoas, por isso as pessoas falam: mas Paulo falou isso. Não, é o contrário. De modo nenhum. Vai ter um outro texto que eu vou mostrar para você, que ele fala isso. Ele está dizendo: halila, se eu disser isso para vocês, não me ouçam mais. Aí faz todo sentido. Olha, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que de todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo e na morte, para que, como Cristo for ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele está dizendo: como Cristo for ressuscitado, Cristo ainda será ressuscitado? Ainda, irmãos? Não, ele já ressuscitou há mais de 2000 anos. E quando é que nós começamos a andar em novidade de vida? A partir da sua ressurreição. Já era para a humanidade estar andando mais de 2000 anos em novidade de vida. Por quê? Porque ele é a porta, irmãos. Ele é a porta. Aquilo que nos limitava, nós podemos vencer esse obstáculo quando entramos por ele. Mas entrar por Cristo não é aqui da boca para fora. Entrar por Cristo é aqui, essa palavra, e é o que Deus vai trazer para nós semana que vem. O que é o verdadeiro Pentecostes? É essa palavra escrita no coração, essa palavra comandando a minha vida. Sobre o título, para você entender, Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos. Livres do pecado? Não, livres do pecado é através da obediência. Salvação, irmãos,
É pela graça, é o que eu disse para você. Nós não somos salvos e pronto, morremos, fomos para o céu. Nós vamos permanecer aqui. E qual será a luta? É contra o pecado. Agora vem cá, se a gente sincretizar tudo, trouxer tudo do mundo para dentro da igreja, que diferença há? Se tudo pode, porque agora eu estou na graça. Isso dizia, mas é lá atrás, é no Antigo Testamento, agora eu estou aqui na graça. Que diferença haverá, gente? Salvação é pela graça, mas uma vez salvo, o Senhor espera que você obedeça. Fala, o Senhor espera de mim obediência à sua palavra. E quando a pessoa passa por esse reset que eu falei, quando ela entra pela porta, é comum você ver uma grande transformação de vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa, através de Jesus, ela se reconectou com o Pai. Ela se ligou somente através de Jesus. Ele é caminho. Por que ele disse, eu sou o caminho? Verdade. O que é verdade, gente? Lei, palavra, mandamento. Tudo que está escrito na palavra de Deus. E vida. Caminho, verdade e vida. A pessoa se reconectou com o Pai através de Jesus. E por meio da vivência da palavra. Quando é que eu me movo em Cristo? Quando é que eu estou em Cristo? Quando eu estou me movendo dentro da palavra de Deus. Quando o mundo para mim não tem nenhuma graça mais. Estava ouvindo alguém falar, a pessoa disse assim, sabe quando você não quer mais sair? Sabe quando você quer ficar em casa, quer ficar lendo livro? Você está ficando velho. Discordo, irmãos. Discordo. Totalmente. Não tem nada assim. Eu sou assim desde os 18 anos, desde que eu descobri Cristo. Eu fiquei velha com 18 anos. Não tem nada a ver. É quando você descobre quais são os verdadeiros tesouros. Eu não estou dizendo, o pastor está falando que a gente eu não vou sair, eu não vou ter lazer. Não, coisa saudável. O que está muito difícil de conseguir hoje nesse mundo. Muito difícil. Tem eventos religiosos, às vezes você fica chocado. Mas, então, o nosso nível de discernimento precisa ser ainda muito maior. Agora, Paulo fala sobre isso também. Andar em novidade de vida. É um texto muito rico, que precisa ser bem compreendido. Romanos mesmo, capítulo 6. 4 versos, eu vou rápido, prometo. Romanos 6, do 14 ao 18. Paulo está dizendo assim, quando nós nos reconectamos com o Pai através de Cristo Jesus, Paulo está dizendo essa frase, ela cabe bem aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Uma força, não preciso fazer nada, uma força sobrenatural vem do céu e é tudo fácil. Agora, não, irmãos, lembra? Princípios para essa terra, para lidar com o pecado aqui. A Yad Serhará vai se levantar, vai querer te levar para a festinha do mundo, vai querer te levar para uma bagunça, vai querer te levar para a ira, vai querer te levar para o ódio, para a raiva, a gritar em casa, a fazer escândalo no trabalho, a maltratar a esposa, a chutar o cachorro. A Yad Serhará não vai parar de trabalhar. O que precisa acontecer? Ai, pastor, nós fomos muito jogados pela mitologia grega, que se misturou, irmãos, às traduções e aos ensinamentos. Ai, vai vir uma força do céu. Princípios para a terra. A Bíblia está onde? Paulo falou isso, replicando Moisés que falou isso. A Bíblia está onde? Está lá no céu? Que eu não posso alcançar? Está lá no céu? Está lá no fundo do abismo que eu não posso pegar? Onde está a Bíblia? Aqui, na minha mão? Deve estar no meu coração também. Então a palavra está em mim. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 10. A palavra está em ti e no seu coração. Isso não é uma poesia. Ele está dizendo, não vai vir uma força sobrenatural para não te deixar pecar. Não vai ter um irmão que vai pôr a mão na tua cabeça e fazer por você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A hora que você for desafiado pela tua inclinação pelo mal, você vai escolher viver a palavra e você vai dizer, não vou para bagunça, não vou para o mundo, não vou gritar, não vou irar, não vou ter rancor, não vou ser uma pessoa amargurada, porque Cristo vive em mim. É decisão, irmãos, é atitude. Se eu fosse você, aplaudia o Senhor, porque não é a pastora que está falando aqui, mas o Espírito de Deus. E também não preciso, viu, irmãos? A pastora vai falar, não, é para o Senhor, não é para cá. Nós precisamos entender essa é a chave, irmãos. Isso foi muito jogado na cabeça do crente. Não é você não tem força, Deus entende a sua fraqueza. Eu quero desmascarar essa mentira hoje aqui. Deus deu princípios, Deus deu condição.
Nós, veja, nós somos um país que precisamos nos esconder para ler a Bíblia, graças a Deus. Nós temos a palavra aqui. Eu estou acabando de dizer para você, eu consigo buscar no hebraico, todo mundo que quer consegue buscar no texto original. O que nos impede de obedecer, gente? E aí a mitologia grega sincretizada vai dando um monte de desculpa para você. Não, foi o seu antepassado, não, foi esse, não, foi aquele. É falta de pegar a palavra, irmãos, e aplicar na vida. Eu lido com libertação, existe sim a quebra de maldições hereditárias, sim, mas para você ter ideia, existe a autolibertação. Deus é tão generoso que se a pessoa não tiver ninguém para ministrar para ela, e ela for uma pessoa séria, claro, e ela estiver em oração e ela se arrepender, ela vai dizer: eu expulso isso da minha vida em nome de Jesus, e aquilo vai embora. Então é só querer. Paulo diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Olha o engano aqui, ó. Pois não estáis debaixo da lei. Aí as pessoas falam: está vendo? É a lei. Paulo está falando do legalismo da lei. Você sabia que no hebraico nós temos mais de 8 termos para lei? E quando isso é traduzido no grego, o grego tem só um termo: nomos. Tudo é nomos. O legalismo da lei é nomos, a Torá é nomos, o legalismo dos hipócritas é nomos. Então tudo ficou lei. E aí as pessoas confundem. Então Paulo está dizendo: porque não estáis debaixo do legalismo da lei, mas debaixo da graça. O que ele está falando? A graça, claro, sobrepõe. Legalismo da lei não tem nada a ver com Deus. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo. Agora ele está falando, tá? Repetindo aqui: porque não estamos debaixo do legalismo da lei, mas debaixo da graça. Olha lá, halila, de modo nenhum. Paulo está dizendo: eu não estou dizendo isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha, aqui é a chave, gente. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste olha o que a pastora está falando o tempo todo: obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Paulo está falando para a igreja do século I. Sabe o que é doutrina? É algo extraído da Bíblia. Quando eu vou estudar doutrinas bíblicas, pastora, quais os livros que eu preciso? Nenhum, pelo amor de Deus, você precisa da Bíblia. Vou dar uma aula de doutrina bíblica para vocês. O que é que eu vou trazer? A Bíblia. Porque, irmãos, está cheio de dogmas. Sabe o que é dogma? Dogma é conceito humano, extraído dos concílios. Quando a gente estuda a história da igreja, concílio de Nicéia, concílios, e de onde concílio? O que é esses concílios? Não estou desfazendo, só estou explicando a verdade. São reuniões para ler ali e fazer dogmas. Dogma é conceito humano. Então às vezes a gente confunde isso. Vou dar uma aula de doutrina bíblica, traz um monte de livro, está cheio de dogma. Aula de doutrina bíblica, eu preciso de Bíblia, doutrina é o que está aqui. Aí Paulo fala assim, ó: graças a Deus, porque tendo sido servos do pecado, vocês obedeceram às doutrinas a quem vocês foram, a que fostes entregues. O que ele está falando? Igreja do século I, que doutrina é essa? Que veio de Jesus, que conhecia toda a palavra de Deus, até então escrita, que conhecia toda a Torá, que passou para os seus apóstolos, que passou para os primeiros crentes da igreja do século I. Paulo está dizendo assim: vocês são libertos do pecado, porque vivem esta palavra na íntegra, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, desfazendo o equívoco, a ideia de oposição entre lei e graça, surge assim um pensamento de que antes as pessoas eram salvas pelos sacrifícios, traduzindo para você, pelas obras. E tem um engano também, as pessoas dizem assim: ah, tá vendo? O judeu, ele acha que ele é salvo pelas obras. O judeu pensa assim, gente. As pessoas não conhecem o pensamento judaico. Aí pegam os mitos do antissemitismo que se propaga dentro das igrejas mesmo, né? Nenhum judeu pensa assim. Todos eles, e até mais do que o crente, os messiânicos, os judeus messiânicos já reconheceram Yeshua HaMashiach. Eles se apresentam dizendo: somos judeus messiânicos com testemunho de Yeshua HaMashiach. Os ortodoxos ainda esperam Messias. Então
eles sabem que existe um Messias. Salvação não é para obra. Eles, mais do que todas as nações, sabem. Salvação não é por obras. Mas dentro desse sistema teológico, se ninguém fala para você, você subentende. Então o pessoal antes era salvo pelas obras, e agora depois de Jesus é que são salvos pela graça. E aí essa graça que é apresentada é uma graça de graça, que não foi de graça. O sangue de Jesus, puro, perfeito, mais valioso que existe. Foi este sangue que foi dado por nós. Nós somos uma geração privilegiada, porque lá atrás os sacrifícios eram feitos porque a graça de Deus estava presente, mas é impossível, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, que o sangue de touro, de bodes purifique. Por isso o sacerdote entrava uma vez ao ano para ali pedir perdão pelo povo. Nós temos um sangue perfeito que foi derramado por nós. Então essa questão de que lá no passado eles eram salvos pelos sacrifícios, e aqui na frente eles são salvos pela graça, a graça cobre tudo que eu fizer, isso não é verdade, porque senão nós teríamos dois critérios de julgamento: o julgamento da salvação pelas obras, uma turma, e dois tipos de salvos também, né? Aqueles que se salvaram pelas obras e outros que se salvaram pela fé. Veja, é ilógico, isso seria injusto, e Deus é justo. Vamos pontuar uma coisa: todas as pessoas são salvas pela graça, mas uma vez salvo, o Senhor espera de nós a obediência. E aí que entra a instrução, o ensinamento, a Bíblia na íntegra, minha gente. A lei nunca foi dada para salvar. Esse é um dos argumentos que a pessoa fala, né? Não, a lei ficou para lá, porque a lei nos salva. E Paulo fala isso, e Paulo nunca falou isso. Paulo é muito mal interpretado, né? Aos pouquinhos a gente vai trazendo informações para vocês. A Bíblia nunca disse isso. A lei nunca foi dada para salvar. Você quer saber qual a função da lei, da Torá, da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse? Sabe qual é a função? Aperfeiçoar, apontar o caminho. Lembra? Vida abundante aqui, ó. Então ela está para nos aperfeiçoar. Sabe quando você está na igreja, você ouve uma palavra e você fala: meu Deus, hoje eu apanhei. Outro dia a Silmara contou um testemunho bom. Veja, gente, às vezes a pessoa da igreja não gosta, né? A palavra vem consertar. Veio um visitante aqui e ele disse para ela: olha, eu saí todo roxo, mas eu saí feliz, não foi isso? E ela: o que aconteceu? Eu apanhei demais, mas foi bom, a palavra trabalhou em mim. Sabe quando você sente isso? É porque a palavra é para isso mesmo, é para nos aperfeiçoar, é para apontar o caminho, meus irmãos, é para trazer lapidação. Se a pessoa recebe a lei, olha que coisa interessante, ela já está debaixo do jugo da graça. Sabe por quê? Ela está recebendo instrução para santificação. Isso acontece por mera bondade de Deus, chamando a pessoa para retornar para o Criador. Olha só, eu sempre conto aqui cabe. A minha irmã sempre chamava para a igreja: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu ia para a igreja. Um dia eu fui por uma necessidade, de um problema no carro. Deus me curou de um problema estomacal terrível que eu tinha, e eu ainda fiquei 6 meses, não voltei na igreja. E aí lá no lugar onde eu trabalhava no domingo, meu tio ficava falando com o rapaz, querendo levar ele para a igreja. Eu trabalhando ali, ele ficava ali pregando para o moço. O que ele estava liberando ali? Instrução, não era isso? Instrução. Aí, de repente, foi coisa de Deus, eu virei e falei assim: então me leva para a igreja de vocês? Olha, ele nem pregava para mim, porque achava tão impossível que não pregava para mim, estava pregando para o moço. Eu falei: então me leva na igreja de vocês. Olha como Deus trabalhou. A minha irmã me chamando. Fui lá um dia em Sementinho. Aí fiquei longe. Aí um dia Deus falou: agora. O que foi isso, irmãos? Foi manifestação da bondade de Deus na minha vida. A minha irmã me chamava, meu tio queria levar o almoço. O que é isso? Manifestação da bondade de Deus. Eu não conhecia a palavra. Era Deus falando: venha, retorne aqui para mim. E quando eu abri os ouvidos e disse sim, o Senhor me abraçou. Então, esse é o chamado dele. Cada um de nós vai ter uma história de como viemos, de como chegamos. E vai ter aquele que fala assim: não, eu já nasci, eu vim porque meus pais me trouxeram. Então, essa é uma situação ainda mais gritante, porque essa pessoa precisa de um encontro real com Cristo, porque filho de crente não é crentinho, precisa também de um encontro real. Então,
Irmãos, para que não reste nenhuma dúvida que a graça de Deus ela sempre se manifestou de maneira poderosa, Gênesis, o capítulo 6 e verso 8 vai dizer, muitos de vocês vão lembrar, porque esse é um texto muito conhecido. Deus iria derramar sobre a terra o dilúvio, liberar, né? Porque veio águas de cima e águas de baixo, o dia que tu ouviu. Ele ia liberar o dilúvio, mas a Bíblia diz que ele olha para um rapaz chamado Noé, e em Noé ele encontra... tem gente que lê a Bíblia. Ué, mas Noé está lá no Antigo Testamento? Não está antes do Sinai ainda? Ele está antes da... Deus encontrou nele graça, e com ele foi gracioso, né? O texto mais correto vai dizer: Noé encontrou graça perante os olhos do Senhor, ou seja, foi a graça de Deus, né? Noé encontrou graça perante os olhos do Senhor. Assim também Adão, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, todos estavam debaixo da graça, mas isso não os isentava de obedecer a palavra de Deus. Pastor, o que você está trazendo para a igreja? Tudo isso você está aprendendo? Porque tudo que é para nós, irmãos. E eu vou falar para você agora no final, porque eu também sempre ouvi assim, não, essas coisas para Israel, essas coisas para Israel. Mas Deus foi bondoso, e por graça dele, Ele começou a me trazer um ensinamento para que eu pudesse trazer para vocês. Veja só, como eu saberia o que é o pecado, para você ver a importância da instrução. Como eu saberia o que é o pecado, se a lei não me falasse o que é pecado? O homem, veja, ele cai, está desnorteado. Como que ele sabe? Não posso matar, ou posso matar? Vou dar exemplo de uma criancinha bem novinha, assim, criancinha de 2 aninhos, 3 aninhos. Aí você sai de casa e deixa lá a criança lá. Deixa aí, ele se cuida. Claro que não, meus irmãos. Essa criança sobe numa escada, essa criança põe a mão no fogão, não é? Ela precisa que você dê para ela o quê? Parâmetros. Por que a hora que teu filho vai subir na pia, você fala, não faz isso? Por que ele está subindo lá? Não sabe. O homem estava desnorteado, ele precisava de parâmetros. Veja só, e aí você fala assim, pastor, me dá uma definição de pecado? Tem muitas, vamos pegar uma interessante que casa na nossa mensagem. Primeira carta de João, o mesmo escritor, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, vamos ver se a memória está boa. Acho que é aí que vai dizer que, olha lá, qualquer que pratique o pecado também transgride mas a lei passou. Não é mais importante? Por que será que João, discípulo amado, está falando que transgredir a ela é pecado? Porque o pecado é transgressão é chato ler, eu queria que viesse como no hebraico. Transgressão da instrução, do ensinamento, tá? A lei foi dada para o aperfeiçoamento e para a restauração da alma. Se eu estou justificado pela fé em Jesus, eu não transgrido os mandamentos. Então não entra nesse ledo engano desta geração que está caminhando para a religião única, meus irmãos. É normal, nada a ver, não entra nesse ledo engano. Aí eu vou dizer para você aqui, esses preceitos, esses princípios, ensinamentos, instrução, Bíblia, Torá, chama como você quiser. Eles foram dados a todos os povos. E olha aqui, eu vou compartilhar algo que toca. Já está no final dessa mensagem para entrar na mensagem da semana que vem, se Deus permitir. Hoje Deus falou isso comigo, eu não tinha parado para pensar, até parei e fui lá falar com o pastor. Olha que interessante. Esses princípios, eles existem desde Adão. Você vai ver os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, geração de Sem, filho de Noé, praticando e ensinando o povo a praticar. Você vai ver o próprio Noé, você vai ver Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver durante todo o Velho Testamento, como eu disse aqui, esta prática acontecendo. E você vai ver quando Deus quis constituir uma nação. Agora Deus queria uma nação para ser modelo para as demais. Então Deus chama os filhos de Israel, a geração de Abraão, através de Jacó, para o Sinai. Sabe onde fica o Sinai, gente? O Sinai não fica dentro de Israel. Não sei se você já parou para atinar. Todo mundo escuta o Sinai e diz, Israel. Não, o Sinai não está dentro de Israel. O Sinai está na Península Arábica,
completamente fora de Israel. Sabe por quê? O que seria dado no Sinai não era única e exclusivamente para Israel, era para 70 nações que já existiam na terra, que era a semente de todas as nações que estão na terra. Veja como Deus é cuidadoso, Ele não deu dentro de Israel. Ali você tem pouquíssimas coisas, principalmente edumentária, aquelas coisas que você vê, que patalite, aquilo, né? O tzitzit, né? Que eu já falei aqui na aula, que a mulher toca na orla das vestes de Jesus, ela toca nos mandamentos, né? Essas coisas são exclusivas para Israel, mas a grande maioria dos mandamentos, comandos que estão ali não são só para Israel. Então Deus não deu dentro de Israel. Agora olha que coisa linda, como Deus é perfeito. Ele dá fora de Israel, ele escreve na pedra, porque o coração do povo estava com pedra, e também porque ele estava chamando as nações para chuvar. Veja só, lá em Abacuque, usa-se todo fim de ano um projeto de vida. Deus está dizendo o quê? Escreve a visão e torne bem legível para que quem passar correndo possa ler. Deus fala isso, gente? Não é pegadinha não, ele fala, né? Por que ele está falando isso? Porque ele já fez lá no Sinai. Escreve na pedra, Moisés. Detalhe, aos pés do Sinai estava Israel e mais 70 nações, para ninguém dizer, eu não vi. 70 nações saem do Egito junto com eles, que é a representação de toda a terra. Aí Deus escreve na pedra. Deus espera, meus irmãos, mais de 3.000 anos. Olha como Deus é paciente. Os mandamentos estão lá piscando, os mandamentos estão lá para todas as nações, para todas as nações. Deus fala com o Egito, Deus fala com os midianitas, Deus fala com os moabitas. Pode pegar os profetas, pega os profetas, você vai ver Isaías, você vai ver Ezequiel. Quando chega essa parte do texto, tem gente que tem até dificuldade de entender por que Deus está falando com todas essas nações, porque Ele é Deus de toda a terra. Diga, o Senhor é Deus de toda a terra. Há um texto que ele diz assim: porque os egípcios subirão com mais os assírios e virão adorar juntamente com Israel. Ele é Deus de toda a terra. Então ele escreve na pedra, 3.000 anos, isso fica piscando para as nações. Isso fica, gente, se não está acontecendo de novo, isso fica piscando para as nações. E claro que tinha quem dissesse, imagina, isso é para Israel, deixa para lá. Isso não é pra gente não, tem nada a ver com a gente. Mas tinha aqueles que, como essa igreja, estavam olhando e dizendo, não, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Aí você vai ver uma coisa, Deus espera mais de 3.000 anos chamando. Agora, nós vamos olhar para Sião. Sião é o lugar onde estava o cenáculo. Sião está dentro de Jerusalém. Então primeiro ele chamou do Sinai todas as nações da terra, os atentos, os que fizeram a chuva. Eles olharam e eles disseram, opa, tem ordenança para celebrar Shavuot lá em Sião. Eles saem dos arredores da terra. Sabe aquele Simão Sirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz? Ele não é de Israel, ele é um africano que vem das regiões mais distantes da África para celebrar Shavuot, porque ele viu um mandamento piscando. Ele tinha uma filha doente lá e ele veio para buscar a cura através daquelas orações, do momento da festa, para levar a cura. Ele é ainda mais privilegiado, porque ele veio buscar a cura e ele ajuda a Jesus carregar a cruz. Esses povos estavam vindo, meus irmãos. Jesus foi crucificado, eles estão agora lá no cenáculo. Primeiro, certamente ali um maior número de judeus, que era quem Jesus tinha mais ligação e falava, mas os outros povos estavam ao redor. De repente, há como que um sopro, ou como que o barulho de um vento tempestuoso. Sabe por quê? Sabe o que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Ele é o sopro do Pai. Sabe quando você fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo? É porque o Criador está fazendo assim, sobre a sua vida. É nesse momento que nós somos cheios. Por isso que esse sopro foi tão forte. No hebraico, se você buscar, não existe a palavra Espírito. Ruach é sopro, o vento. E agora, depois de 3.000 anos, que os mandamentos ficaram lá piscando, Deus olhou para aqueles de todas as nações que ouviram, e o mandamento era: sobe para Jerusalém. E agora eles estão lá,
E de repente, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele começa a soprar, a soprar, a soprar. E eu sei que nos impressiona quando o pregador diz assim: línguas como que repartidas de fogo vieram, ai, começaram a pular, a gritar. Antes disso, isso tudo, irmãos, é fruto. Então nós não podemos confundir. E aqui eu só vou dar essa palhinha na semana que vem. Não podemos confundir. Isso é fruto de quando a palavra é escrita em nosso coração. Esse sopro veio para corações quebrantados e tementes. Quando a palavra entrou, então se materializou como assim o Sinai. Eles viam línguas de fogo descendo sobre a vida daquele povo. Pedro foi um dos que se quebrantaram. Ele sai e leva essa palavra a 3.000 pessoas das mais variadas nações. Irmãos, vai acontecer de novo. Porque ali nós temos 3.000 pessoas descendo as águas. Mas quantas e quantas pessoas estavam dentro das suas casas, nas suas nações? E nessa festa não serve. Imagina, isso é festa de judeu. Imagina, isso já passou. Para que fazer isso? Quantas pessoas continuaram lá na sua vidinha de sempre, sem dar crédito ao que Deus escreveu? E eu digo a você, você quer ver? Nós vamos fechar para você ver como essa chamada Teshuvah, o conhecimento dos princípios da palavra de Deus, a igreja voltando a estes princípios, é sinal da vinda do grande rei. Apocalipse, o capítulo 14 e o verso 12, né? Eu não falei isso lá, Teshuvah. Apocalipse, o capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estão sendo apresentados ali. Aqui está, essa é a paciência dos santos. Tem que ter paciência, tem que ser longânimo, irmãos, e aguardar até a sua vinda, cumprindo os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando a igreja, até um tempo atrás, eu buscava tanto estudar essas coisas, irmãos, não se conseguia em lugar nenhum. Eu fiz muitos e muitos cursos de teologia padrão, mas desde lá o ano passado, Deus começou a me guiar, trazer, e aí Ele abriu como uma cachoeira e começou a me mostrar. Isso é sinal da volta do grande rei, porque todas as nações virão e adorarão. Não é só o judeu, não é só Israel. Todas as nações descobrirão a abundância de viver os princípios. Todas as nações que crerem serão preservadas os dias da tribulação, vivendo os mandamentos de Deus, no princípio das dores que nós já estamos vivendo agora. Então, meus queridos, você tenha compreendido no seu coração, a graça não existe sem a lei. A lei, ela subsidia. Se Deus tivesse arrancado a lei, primeiro a gente já viu que isso é impossível, mas imagine você, se não tem princípios, preceitos para a gente viver nessa terra, o que vai acontecer? Recebe Jesus e volta a pecar de novo. Então tinha que receber Jesus e ir para o céu direto, morrer. Porque como é que eu vou viver aqui nessa terra? O mundo jaz no maligno. Como é que o Senhor, eu vou? Por isso, tudo que Deus escreveu lá atrás é base para a gente viver aqui agora. Nós somos uma geração, repito, privilegiada. Nós temos o sangue de Jesus derramado por nós. E esse é o memorial que nós celebramos na noite de hoje. Não joguemos fora a oportunidade de ter uma vida abundante. Bem, nós vamos fechar aqui, fechando a gravação também. Quem nos assistiu por vídeo, que Deus te abençoe. E com a igreja, eu quero orar nessa hora sobre essa palavra.